Vamos falar então das grandes fomes, né? As 5 maiores fomes do século passado, do século XX. Nesses últimos 100 anos, de 1921 até 2021, a concentração não está no continente africano, muito ao contrário, está espalhada por vários lugares. Eu vou começar contando delas para vocês na ordem crescente, ou seja, das que mataram menos para que mataram mais pessoas. A primeira delas é a Fome da Coreia, ou a Marcha do Sofrimento, e ela acontece de 1994 a 1998. São 3 milhões de norte-coreanos que morrem. Ela é comandada pela liderança desastrosa do regime da família Um, e aí é o Kim Jong-il, que é o pai do Kim Jong-un, que traz ou cria talvez uma das maiores ou piores fomes da modernidade. As causas dessa tragédia na Coreia, elas são mistas, né? É uma questão de fenômenos naturais, no caso inundações, chuvas em 1995 que destruíram mais de 1 milhão de toneladas de grãos e afetaram toda a produção de alimentos no país, como também governamentais, ou seja, a liderança e a maneira como o Estado norte-coreano está organizado, que eles colocam os militares em primeiro lugar, por ser uma ditadura e terem o confronto com a Coreia do Sul. A comida tinha que chegar primeiro para os militares e aí uma grande parte da população civil começou a passar fome e não tinha acesso aos alimentos depois da questão das inundações. A quarta maior fome foi a fome de Bengala, na Índia, em 1943. E nesse momento, durante a Segunda Guerra Mundial, muitos disseram que a culpa foi do Churchill, porque na verdade os ingleses, e tanto Bengala quanto a Índia, era uma colônia britânica, e por causa dos esforços da guerra, começou a ser direcionados alimentos da Índia, principalmente arroz, para os soldados ingleses lutando na Europa. Mas antes dessa questão dos ingleses direcionarem os alimentos, houveram alguns desastres do ponto de vista natural e econômicos ali na região, causados pela guerra. A terceira maior fome é a da Rússia, e ela acontece em 1921 com 5 milhões de mortes. A Primeira Guerra Mundial ela acaba em 1918, mas a Rússia já está passando por convulsões políticas desde 1917. Isso tudo, essa situação econômica e instabilidade social, ela é agravada por uma série de doenças que tomam conta da população. A Revolução Russa, que acontece de 1917 a 1923, ela é potencializada por uma grande seca que atinge o país em 1921. Devido a essa seca, milhares de vilas rurais elas são abandonadas e as pessoas partem em busca ou saem em busca de alimentos. Com a crise, com a situação, o governo começa a direcionar ou estocar comida para o exército bolchevique. E óbvio que aí a crise se agrava e atinge as zonas urbanas também do país. Em junho de 1921, o Lenin e seus assessores eles reconhecem a gravidade do que está acontecendo, e até o escritor Gorky faz um apelo de ajuda para o mundo. A segunda maior é a Holodomor, que é conhecida também como a Fome-Terror, que aconteceu na Ucrânia. E na verdade essa foi planejada e foi um ato genocida, foi um genocídio soviético comandado pelo Stalin contra o povo ucraniano. Começa com a política de coletivização da propriedade rural. O Stalin decide que ele vai nacionalizar, coletivizar a propriedade rural. Então todo mundo que tem a sua propriedade é expulso e é obrigado a se juntar em propriedades ou fazendas coletivas, onde todos têm que trabalhar juntos na produção para o Estado. Obviamente que vários desses camponeses ou produtores rurais decidem reagir, resistir, lutar. E aí o Stalin vai adotando outras políticas mais perversas ainda, como cortar o fornecimento de alimentos, impedir que as pessoas pudessem imigrar ou sair das terras em busca de outros alimentos ou alimentos em outros lugares. E por fim, grupos da polícia soviética invadem as propriedades e destroem, confiscam o resto que existia de alimentos. O resultado disso
a morte de 7 milhões de pessoas num genocídio por fome aguda. Chegamos então à primeira e a maior de todas as fomes. Ela ocorreu na China de 1959 a 1962. Alguns historiadores calculam ou falam em 50 milhões de pessoas. Essa história começa com Mao Tse-tung fundando a República Popular da China, e uma das primeiras coisas que eles fazem é adotar um modelo soviético de industrialização que tentava vender o excedente da produção agrícola para a compra de maquinários para se criar a indústria. O que acontece é que na China não tinha esse excedente dado o tamanho da população. E depois, com a ruptura da relação com os soviéticos, o Mao Tse-tung adota o grande salto adiante em 1958. E ali ele começa a transformar terras agrícolas em pequenas comunas ou centros de produtividade industrial para produzir metais e ferro, ao invés de produzir alimentos. Outras medidas adotadas pelo governo chinês ajudaram a acentuar a crise. Uma delas eram as técnicas agrícolas. Um pseudocientista chinês dizia que deviam mudar o tipo, a maneira como cultivavam os produtos, e obviamente que isso não deu certo. Houve uma questão das pragas, e aí o governo recomendou que se matassem aves, e essas aves, uma vez que foram mortas, aumentaram o número de insetos que aí destruíram a plantação, e ainda existia uma disseminação de desinformação com uma ilusão de superprodução. O governo central, para parecer que estava tudo correndo muito bem, dizia que tinha alimento de sobra, quando na verdade já estava começando a faltar alimento. Enfim, essa é uma das maiores tragédias também, com o fator humano, governamental, com impacto imenso nas consequências disso. Você ainda tem alguns outros fenômenos naturais, desastres naturais, que acentuam o problema, mas uma autoridade central ditatorial, sem transparência, com uma ideologia específica, é parte do problema, talvez a maior parte, e cria a maior fome da história da humanidade.